Povo angolano, boa noite. Boa noite, sempre no nosso canal Ana Nekongo. Dia de hoje vamos falar dos acontecimentos do nosso país. Tristes novidades em Angola, mas não também podemos guardar isso porque a terra é nossa. Como a terra é nossa, sendo fora de Angola, que está a acontecer em Angola, faz também parte das nossas vidas, porque temos família em Angola. E dia de hoje vamos falar de um assunto importante, mas triste. Povo angolano de Cabinda a Cunene, esse é um programa onde falamos muito da história, o passado do Reino do Congo, passado dos que são do Reino do Congo, o tempo que tiveram fora, o tempo que saíram de Angola, a história toda do Reino do Congo, até o regresso dos filhos do Reino do Congo, depois da independência de Angola. Povo angolano, uma vez, boa noite, vamos falar de que está acontecendo em Angola neste momento, na Casa Mortuária de Angola. Pedimos a todo o povo angolano de Cabinda a Cunene para inscrever-se no nosso canal Ana Nekongo. Ana, A-N-A, espaço N-E, espaço Congo, com capa. Povo angolano, é triste de ouvir que corpos das pessoas mortas estão a desaparecer na casa mortuária. Um membro da família morre, vocês levam o corpo no hospital para ser guardado na casa mortuária, enquanto que a família se preparar e depois ir à busca do corpo para o enterrar. E chega lá, o corpo desaparece. Povo angolano, hoje vamos falar de um mais velho bacongo, diríamos de 79 anos ou 80, ou talvez de mais de 80 anos. A família do mais velho Emanuel Kialanda são tristes, porque o velho Emanuel Kialanda faleceu a semana passada. Vão levar o corpo na casa mortuária. A família vai se preparar, como Bacongo sempre faz, deve unir a família, explicar na família o que aconteceu para a morte, o que aconteceu no irmão, no velho, para a família ter conhecimento. Daí, cada um dará a sua parte, a sua ajuda, a sua contribuição, e farão um dia, irão à busca do corpo e o enterro.
Os Bakongo não gostam de enterrar a pessoa sem agradecer a Deus e sem mostrar o amor deles na pessoa que morreu. Deve ser enterrado com orgulho, mostrando que você, o seu dia chegou, mas tens família. E a família vão mostrar o amor da família e o amor naquela pessoa que acabou de nos deixar. Infelizmente, esses dias já desapareceu 5 corpos na casa mortuária. 5 corpos desapareceram. E desta vez, de quem vai aparecer? Do mais velho, Emmanuel Kialanda. A semana passada, o velho caiu, morreu. Levaram o corpo no hospital, onde que deviam guardar o corpo, como ali tem frigorífico que guarda o corpo. A família sentaram, como sempre, uniram a família, fizeram um plano e chegaram um dia para ir à busca do corpo e fazer o resto com a família depois do enterro. Vão lá, o corpo não aparece. E vão procurar o corpo mesmo não apareceu. O corpo desapareceu. E eu vou admirar quando alguém morre, o corpo deve ser registrado antes de entrar na casa mortuária. Antes de ser guardado no frigorífico. E eu admiro que a pessoa que apontou, que registrou isso, ele esqueceu de registrar o número, o número do frigorífico, o lugar onde estará o corpo, porque as pessoas vão lá à procura, o corpo não encontra-se ali. O que aconteceu naquele corpo? O que aconteceu nos outros corpos? Estamos a ouvir essa doença da pandemia, o Covid-19, que está a matar as pessoas aqui fora. Estamos a ouvir nos países africanos, a Organização Mundial da Saúde está a financiar presidentes africanos, representantes das organizações que trata-se da saúde, o ministro da saúde, coisas assim. Agora em África, onde há pouca doença de Covid, sempre que a pessoa morre, o governo aparece com $5.000, $3.000 para poder comprar o corpo. A dizer que não, a pessoa morreu de Covid e vocês não podem ficar ao lado deste corpo, o governo vai tomar conta. Daí vão chegar ao ponto de dar 3 a 5 mil ou 4 mil, 3, 4 a 5 mil libras naquela família e o governo recupera o corpo. Vão enterrar o corpo sem você saber onde foi o corpo. E agora em Angola, os corpos a desaparecer na casa mortuária. Eu não sei. Não sei. Para mim foi absurdo ver que não, o corpo desapareceu. Será que está a acontecer nos outros países onde estão a roubar corpos, onde aviões dinamarquês está a aterrir nos países africanos, a recolher crianças, porque povo africano, eu devo dizer isso, alguns países africanos onde está a desaparecer muitas crianças, muito jovens, não esqueça que não,
aquelas crianças estão a ser roubadas pela uma organização que colabora com a Organização Mundial da Saúde. Está a aparecer um avião na Dinamarca, porque estão a vir à busca dos medicamentos, dos embrulhos na conta do governo. Mas não é verdade, naqueles pacotes, naqueles embrulhos que estão a entrar nos aviões dinamarqueses, são corpos das pessoas. O avião a vir à noite, aquelas crianças que estão a desaparecer, há um grupo das pessoas que estão a apanhar aquelas crianças, eles guardar num sítio, depois vão se levar no avião para fora. O avião vai aterrir no vosso aeroporto, vão fazer entrar as crianças e o avião vai se levantar e levar as crianças. Aquelas crianças estão a ir aonde? Quem está a fazer isso? Será que a Organização Mundial da Saúde é uma organização que está para matar o povo, para matar pessoas, principalmente quando vão em África, com as mentiras das vacinas? Será que já fizeram vacina de SIDA, de malária? Muita coisa por aí. Só essa pandemia que vai sair de repente, querem tomar conta dessa pandemia, trazer vacinas. E agora está a desaparecer corpos. Isso não pode. Não pode acontecer num país onde há presidente da República, onde há ministro, onde há tropas, corpos a desaparecer na casa mortuária. Quem está a vir e a tirar aqueles corpos? Quem foi que registrou? A pessoa que registrou estava bêbado, sabe aquilo que ele fazia, ou ele que fez isso? Precisa do corpo do Bakongo. Precisa o corpo do Bakongo, o mais velho daquele. Por quê? Vocês estão à procura do corpo dos Bakongos? É o que é? A capacidade intelectual? E é o que é? É o místico Congo? E é o que é? Essa pandemia que estamos a vir a... Desculpa, os crentes, os religiosos a explicar, a dizer que não, são coisas que são escritas na Bíblia, que isso vai acontecer. É isso que você está a nos contar? Epa, a minha mensagem é no mundo inteiro, a tirar a atenção do povo e informar o mundo que está a acontecer em Angola não é normal. Já não é normal. Sinceramente, já não é normal. O corpo de uma pessoa não pode desaparecer na casa mortuária. No frigorífico não pode desaparecer. Será que estamos a ouvir nos países africanos onde os corpos estão a ser vendidos? Também chegou em Angola essa situação? Povo angolano, muitas vezes, sinto-me aqui a fazer o programa, a explicar ao povo angolano, eu a dizer, devemos ter cuidado, fazer muito cuidado, porque vamos acabar perder Angola. Vamos perder Angola. Sobretudo, nós que somos do norte, fomos nascer fora, estamos a regressar em Angola. Estamos a regressar em Angola.
porque nós tivemos a oportunidade de regressar, porque os nossos parentes que estiveram fora nos ensinaram como se cuidar. Nos ensinaram que estávamos na terra alheia. Nos ensinaram que estávamos à espera da independência de Angola para poder regressar. E nós devemos ter muito cuidado na vida que estávamos a levar fora, que seja na Zâmbia, Congo Democrático, que seja no Gabão, que seja noutros países africanos onde angolanos estiveram, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, na Zâmbia, por exemplo, na Namíbia, onde nós estivemos, havia esse conselho que não, cuida-te. Se haver luta, não luta, sai daquele sítio para casa. E aqueles conselhos fez que nós chegamos em Angola para ver onde veio os nossos pais, onde veio os nossos avós. Tivemos aquela sorte. Tivemos até sorte demais. Hoje estamos na Europa, o mundo inteiro, Canadá, Estados Unidos, França, Suíça, não sei aonde. Você encontra angolanos Bakongo. É um privilégio. Como que hoje está a acontecer coisas em Angola e nós, Bakongo, somos de boca calada, sem dizer nada. Se como não tivesse acontecido nada. Se não tivesse acontecido nada. E agora, o mais velho daquele, de 80 anos, que a família devia ir enterrar, mostrar o amor na pessoa que morreu para o trabalho que ele fez durante a sua estadia na terra. E aquele corpo vai desaparecer. E a família deve entrar em contato com a televisão popular de Angola para ver a situação, para a televisão popular de Angola aparecer, filmar, saber o que aconteceu na realidade. Povo angolano, é triste mesmo ouvir isso, que isso está a acontecer em Angola. E desta vez, o senhor Emanuel Kialunda, a família encontra-se no Capu, no Sapu, onde está a família, onde a família devia sentar, dar a última homenagem, na pessoa que morreu, mostrar o amor deles e enterrar aquela pessoa com dignidade, que como nós, Bakongo, sempre fizemos. E desta vez, não estou a entender o que vai acontecer naquela família se o corpo não aparecer. Quer dizer, a família vai dizer que não, metemos o corpo na casa mortuária, o corpo desapareceu e agora cada um regressa na sua vida. Será? Será mesmo? Se for o caso, é uma desgraça. Isso será muito triste. Muito triste. Se eu sair para falar sobre esse assunto. Porque um país independente, isso não pode acontecer. Um país onde tem presidente, tem ministro da saúde, do trabalho, ministro da tropa, ministro das relações exteriores, ministro
em todo o cargo em Angola, onde há ministro. E o corpo da pessoa que morreu a desaparecer na casa mortuária, isso devia ser uma vergonha. E o presidente até devia entrar nesse assunto para ver o que pode ser feito, o que aconteceu. O povo angolano é triste, triste mesmo. É triste mesmo. Eu pensava que nós do norte éramos apenas herança. Depois de tanto sofrimento lá fora onde estivemos, onde estávamos a ser chamados Bazombo como refugiados angolanos, era alegria regressar em Angola. Regressamos em Angola, chegamos em Angola, porque sexta-feira sangrante. O que vai acontecer? Porque vocês são os heranças. Devem morrer na terra alheia, a ser morto na própria terra. E hoje são corpos de bacongos a ser roubados. E tudo isso está a acontecer na nossa terra. Eu pergunto, não sei se o João Lourenço lembra-se que para libertar Angola, Angola ficar independente, foi bacongos que começaram com a guerra de libertação de Angola. Não sei se o João Lourenço sabia ou fazia parte disso. Porque isso dói, faz mal de ouvir isso. Faz mesmo mal de ver que não. Os que começaram com a guerra de libertação de Angola são chamados zairenses na própria terra. A ser morto para não aceitar o tal governo no poder. E agora o mesmo governo vai levar tudo que era do povo. Quem vai levar isso? Um estrangeiro que vai levar isso. E agora os corpos a desaparecer na casa mortuária. Não sei se são corpos de Bacongo só, ou há outras tribos também que os corpos também desapareceram, porque eu vi 5 já desapareceu. Vocês não vão me dizer que não, a pessoa que morreu desceu e foi-se embora à noite. Porque onde meteram o corpo desapareceu. Se o corpo desaparecer, então há uma coisa errada. Quer dizer, aqueles corpos estão a ser vendidos. Ou alguém está a vir à busca. Nós vimos, não há muito tempo, vimos pessoas a vender carne de cabrito nas praças. Afinal, aquelas carnes são carne das pessoas. Não soubemos qual é o país que estava a fazer isso. Foram encontrar corpo das crianças no banheiro, lá atrás, na cozinha, onde eles tiveram a cortejar os corpos para vir assar e levar na praça, vender nas pessoas. E agora a família vão levar o corpo. E o corpo, antes de ir no frigorífico, lá dentro, na casa, eles revistam e registram. Depois de fazer entrar aquilo no registro, eles dão um número. Eles apontam o sítio. Quando a família chega à busca do corpo, entrega o recibo,
dentro do recibo é só olhar o número de matrícula que está aí, vão olhar no livro do registro, sabe que no quarto tal, frigorífico tal, onde encontra-se o corpo do fulano Emanuel Kialunda. E vão lá, o corpo não está aí. Vocês não vão me dizer que ele acordou à noite e ele saiu, foi passear. Assim que ele saiu, ficou com medo da pandemia e ele já não quer regressar em casa. O povo angolano entrou muito estrangeiro em Angola. Muito estrangeiro. E esses estrangeiros vão assustar Angola um dia. Tenho a certeza que vai acontecer algo em Angola e nós nem o poder teremos, nem a palavra teremos, e naquela época vamos começar a ter vergonha de dizer que não, de dizer a sua tribo. Sinceramente, eu não consigo engolir isso. Não consigo engolir isso. Não consigo engolir ouvir que na minha terra agora corpo a desaparecer. Não sei se o João Lourenço, que escolheu esse ministro da Saúde, que está a gastar dinheiro, porque eu vi que é uma ministra que está aí, que está a gastar dinheiro para comprar medicamento, prevenir essa pandemia Covid-19. Não sei se o presidente e o ministro da Saúde já pensaram comprar equipamento para os médicos angolanos também, ou para abrir um laboratório para os médicos angolanos começar a fazer estudo e encontrar medicina para essa pandemia. Ou encontrar medicina, por exemplo, vacina ou medicina para a cura de SIDA. Não sei se porque um presidente que pensa, às vezes ele convida o ministro, que olha, eu tenho essa opinião, eu gostaria que não. Você será que no vosso plano também pensa nesta situação? E eu duvido que o presidente João Lourenço já sentou e pensar nessa situação. Essas doenças, para não gastar muito, vamos construir um laboratório onde os nossos médicos podem começar a fazer estudo para ver que nós também podemos e aparecer com a cura de SIDA, com a cura por exemplo, cura da malária, por exemplo, cura ou apenas vacina para não dizer trazer cura. Porque o branco, quando viu que não, um país africano veio com a cura de uma doença, como fez o nosso irmão congolês, que combinou, que chamou o presidente deste país, Madagascar, para conseguir um apoio para ver se ele consegue vender o medicamento que ele tinha feito. Mas alguns presidentes africanos nem merecem ser presidente. Nem merecem ser presidente. Nem merecem mesmo. Então, nesse caso que está a acontecer em Angola, é uma vergonha. É uma vergonha. O corpo a desaparecer no frigorífico. E esse corpo não é único. Já desapareceu 5 corpos. Pergunto eu, o que o governo está a fazer naquelas pessoas que roubaram o corpo que estava na casa mortuária? É a pergunta que estou a fazer, porque estou a admirar. Estou a admirar que o corpo de alguém que morreu pode desaparecer na casa mortuária enquanto que for registrado. Quer dizer, está a aparecer pessoas à busca dos corpos das pessoas.
Povo angolano, eu sou Toine Congo. Quando eu apareço, é para falar da história do Reino do Congo, da Rainha Nzinga, do Rei de Matamba, algumas tribos de Angola. E hoje, em Angola, corpos a desaparecer. Epa. O nosso mais velho, Emanuele Kialunda, lá no Sapu, eu vi que é melhor falar sobre esse assunto. Nós já morremos muito. Porque o governo não são angolanos. Se fossem angolanos, essas coisas pequenas já não estaria. O governo tem capacidade de gastar e encontrar a solução dessas coisas pequenas. Nós, precisamos de laboratórios grandes em África. E esse laboratório vai ajudar na invenção dos medicamentos e também ajudar alguns alunos onde estarão a fazer a prática para tentar fazer bem o trabalho com os doentes de fora e estudantes acabar a educação naquela universidade. Isso será uma forma de ajuda na prática. Povo angolano, agradeço muito o vosso tempo, o tempo que vocês terão para assistir neste vídeo, mas o trabalho que estamos a fazer é um trabalho para esta comunidade, a comunidade angolana, no mundo inteiro, e também apelar a atenção dos ministros, presidente da República, os que mandam em Angola. Sabemos que vocês não são angolanos, mas pelo menos cuidar do povo. Esse assunto, o corpo desaparecer, não gostei. Abraço a todos.